Qual a importância da poesia na nossa vida? Como professores e professoras podem trabalhar com texto poético dentro da sala de aula? Para responder a essa e a outras questões, aqui o Museu Felícia Lerner e o Auditório Cláudio Santoro me convidaram e eu vim aqui dar algumas pequenas dicas do trabalho didático-pedagógico em sala de aula. Vamos juntos então? Bom, no Dia Mundial da Poesia, então, a nossa ação para os professores, mas também para os pais e responsáveis, é trabalhar com alguns modelos didático-pedagógicos sobre poesia. A primeira questão que poderia nos vir, então, é: mas poesia para quê? Nesse mundo tecnológico, sem fronteiras, para quê? E mais ainda, o que eu penso quando ouço a palavra poesia? Talvez você já tenha se perguntado isso, talvez já tenha perguntado para os seus alunos e as respostas normalmente giram em torno de: poesia não é para mim, poesia é coisa de velho, esse negócio que ninguém entende, só tem palavra difícil, é aquela coisa que só fala de amor, ou pior, é coisa da elite. E por que as pessoas pensam que poesia é coisa da elite? Porque ainda se crê que poesia é só isso aqui que a gente está vendo, é só esse texto do Olavo Bilac, por exemplo, que diz: última flor do laço, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na gangue impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tron e o silvo da procela e o arrolo da saudade e da ternura. É óbvio que isso é poesia, é óbvio que há poesia nesse texto de Olavo Bilac. No entanto, se acreditarmos que só isso é poesia, ao invés de nos aproximarmos dos jovens, a gente cria uma barreira quase intransponível. Então, coloquemos esse mas enorme e pensemos: o que mais pode ser poesia? Poesia também pode ser uma tentativa de construção de um sentido, de um significado, como Cecília Meirelles faz no poema Romanceiro da Inconfidência, em que diz: liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Ou ainda os versos íntimos de Augusto dos Anjos, em que há esse escatológico, esse feio, esse nojento, e o poema diz: toma um fósforo, acende teu cigarro, o beijo, amigo, é a véspera do escarro, a mão que afaga é a mesma que apedreja, se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Perceba, o poema pode ainda falar de uma pedra. Existe uma pedra, mas Drummond configura a concepção de pedra no meio do caminho e diz: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. O poema, a poesia, é como em Lisbon Revisited, de Fernando Pessoa, brigando consigo mesmo e com os outros. Assim, se eu fosse outra pessoa, fazia-lhes a todos à vontade. Assim como sou, tenham paciência, vão pro diabo sem mim. Ou deixem-me ir sozinho para o diabo. Para que havemos de ir juntos? O poema A Poesia de Glauco Matoso, no soneto futebolístico, que afirma: machismo é futebol e amor aos pés. São machos adorando pés de macho, e nesse mundo mágico me acho em meio aos fãs de alguma camisa 10. Ou ainda é Ana Cristina César invertendo o sentido de algo tão repetido quando se tem uma espécie de naufrágio. Mulheres e crianças primeiro, mas a cartilha da cura de Ana diz: as mulheres e as crianças são as primeiras que desistem de afundar navios. Perceba que o que Olavo Bilac traz é poema, é poesia, mas o mas que a gente colocou tem a ver com a possibilidade de reconfigurar a linguagem do dia a dia, a linguagem cotidiana, também em sentidos poéticos. Mas dá para ampliar, hein? Dá para pensar numa poesia verbal, visual e sonora, como a de Ronaldo Azeredo, em que a repetição de vez dá a concepção de velocidade. Ou de Eugene Göringer, em que o silêncio primeiro é colocado em forma de palavra e depois, bem no centro do texto, na ausência da palavra.
o silêncio e a ausência se completando. Mas a poesia não está só nos grandes poetas e nas grandes poetas. Uma criança de 2 anos como Yasmin, nessa página que eu recomendo a todos, essa página do Instagram, Frases de Crianças, dizendo para a mamãe: "Olha, mamãe, a praça, ela está cheia de ninguém." É por isso que a concepção de poesia é essa, é um conceito do mundo. Não é um conceito do mundo. É uma forma de compreender o mundo. É uma forma de significar o mundo que foge da forma única que parece que nós todos e todas temos de aceitar. O poema, por sua vez, é a forma de apresentação desse conteúdo. É a forma de apresentação desse conceito. Por isso que a poesia e o poema são distintos, mas muitas vezes ligados. Ora, o que fazer então sendo professor? O que fazer então sendo professora? Qual é o nosso papel de educador, como pai ou mãe ainda? Qual é o nosso papel diante desse mundo poético e dessa ação que, enquanto professores, devemos sim tomar? Para explicar isso, eu chamo Eduardo Galeano, que nesse texto, A Função da Arte, explica. E o texto diz assim: Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadlov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul, ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: "Me ajuda a olhar." E essa é a nossa função como educadores e educadoras, é ajudar a olhar. Para isso, há que se valer de algumas técnicas, de alguns modelos de ensino e aprendizagem. Se estivéssemos falando, por exemplo, com a educação infantil e com o ensino fundamental 1, haveria algumas possibilidades que eu até gostaria que você anotasse aí, ó. São 3 pontos que eu acredito que são fundamentais, são importantes. O primeiro é a contação e a audição de histórias. Isto é necessário que a gente conte as histórias poéticas para as crianças. É necessário que as crianças escutem, porque além de desenvolver um senso de atenção, é possível se desenvolver também a imaginação, a criação, a representação. Já vou dar um exemplo mais específico através da literatura de cordel. Mas antes, uma outra dica fundamental. Os livros são feitos para manusear. É fundamental que a gente entregue o livro na mão das crianças, que as crianças tenham acesso ao livro. A gente vive num país em que o analfabetismo funcional, ele é muito alto. Por quê? Entre outras coisas, porque as pessoas têm medo do livro. Elas não aprenderam a como se relacionar com o texto inscrito e escrito na folha de papel, hoje ainda nos tablets, nos computadores e nos celulares. A gente precisa dar para as crianças a possibilidade de pôr a mão no texto. Sabemos que o nosso país é um país cuja desigualdade é muito ampla, é muito grande. E aí tem uma dica, que é o programa Leia para uma Criança. Vai lá, digita aí na internet, programa Leia para uma Criança. Você vai fazer um cadastro e vai receber na sua casa 2 livros por ano para ler para uma criança, para você mesmo. E sempre, sempre ler. Mas vamos lá, ó. Primeiro, literatura de cordel. Quero começar com esse texto do Firmino Teixeira do Amaral, que é O Casamento do Bode com a Raposa. É um texto que é domínio público, inclusive. Se você digitar o título na internet, você vai ter acesso ao texto todo, na íntegra. Olha aqui a primeira estrofe, diz assim: Eu ouço os velhos dizerem que os bichos da antiguidade falavam como falamos e tinham civilidade. Naquele tempo até bichos casavam por amizade. Essa primeira estrofe abre o texto e eu gostaria que você percebesse como eu fiz. Eu entonei, eu modifiquei a minha voz. Os pais, as mães, quando estiverem lendo para as suas crianças, façam isso também.
Usem bichinhos, usem bonequinhos de mão, usem a entonação para fazer com que as crianças percebam que é ficção, que estamos saindo do mundo do dia a dia, do mundo cotidiano e entrando no mundo do faz de conta, fundamental para construir a imaginação. Ok, vamos avante, as próximas estrofes. Diz assim: naquele tempo, mestre burro lia, escrevia e contava. O cavalo era escrivão, o cachorro advogava, o carneiro era copeiro e o jabuti desenhava. Leão era o rei dos bichos, onça era professora, elefante era juiz, a raposa agricultora, camelo era correio, a aranha tecedora. Então perceba, há o ritmo, há a rima, e tudo isso vai fazendo com que a historinha rimada e ritmada entre na vida dessa criança, faça parte daquilo que ela decora e, portanto, a criança vai tomando contato com as historinhas, vai tomando contato com esse mundo do faz de conta, com esse mundo ficcional. Mas, Valmir, como trabalhar de fato em sala de aula? Eu tenho algumas sugestões, dá para fazer muita coisa. Eu trago algumas sugestões aqui para vocês. A primeira já até coloquei, que é a atividade de atenção, em que a gente lê cada verso entonando, colocando a voz. É o momento do pai, da mãe, do professor ou da professora ser um pouco artista. Eu sei que vários professores já fazem isso. Este é o momento, então, de reforçar essas ações didático-pedagógicas tão importantes. Retomando até aquilo que Aristóteles falava na sua arte poética, é o momento também de trabalhar com a mimesis, com a imitação. Então a atividade de imitação significaria, neste caso, as crianças imitando, após cada verso, o som dos animaizinhos. Veja aqui, por exemplo, naquele tempo, mestre burro lia, escrevia e contava. Após ler esses dois versos, após contar e cantar esses dois versos, o professor ou a professora pode pedir para os alunos: como é que o burrinho faz? Qual que é o som do burrinho? Perceba que dá para trabalhar até no ensino remoto dessa forma. Pede-se para abrir o som, para abrir a câmera do computador, e as crianças e os professores fazem neste momento uma atividade em que ambos são agentes. Não há a passividade da leitura, há a atividade de um lado e de outro. Todo mundo é responsável pela alfabetização. Todo mundo é responsável pela poetização do mundo numa atividade como esta. A atividade de representação, por exemplo, poderia se dar da seguinte forma: as crianças, após escutarem o que o professor ou a professora está contando e cantando, vão teatralizar, representar, agir conforme as características apresentadas. Da mesma forma, se o cavalo era escrivão, o que o escrivão faz? Então, se pode perguntar: ô Joãozinho, como é que é um escrivão? Ô Mariazinha, o cachorro advogava. Como é que faz um advogado? E a gente vai inventando e vai criando e vai levando a criança para dentro do mundo mágico, e para que ela também faça uma relação com o mundo que é o dela, o mundo do dia a dia, abrindo as possibilidades de entendimento. Outra possibilidade, talvez com crianças um pouquinho menores, é a de materialização. Enquanto escutam ou após escutarem as histórias, as crianças desenham os animais, desenham as atividades que cada animalzinho faz. Ou ainda, crianças um pouquinho maiores podem fazer a reconfiguração e a retextualização. Escutam e depois recontam e depois cantam a historinha escutada há pouco. Neste momento, professor, neste momento, professora, é importante demais que a gente permita que haja a imaginação das crianças em primeiro plano. Isto é, se elas conseguem repetir, ótimo, mas se elas querem recriar, é tão bom quanto. Não há certo e errado. Há, isto sim, a formação de um leitor, a formação de alguém que entende que a poesia faz parte da nossa existência. Ah, Valmir, gostei muito. Onde eu posso encontrar outras possibilidades de literatura de cordel? Tô dando 2 dicas. A Casa de Rui Barbosa, aqui, você pode encontrar a literatura de cordel neste endereço que eu estou colocando, ou ainda o portal de literatura de cordel da
USP, certo? E, se no entanto, estivéssemos falando com crianças um pouco mais velhas, no ensino fundamental 2 e no ensino médio, como seria possível fazer? Para os jovens, então, e pré-adolescentes e adolescentes, a gente precisa ter um novo tipo de trabalho, um olhar um pouquinho diferente, principalmente porque a gente está falando com pessoas que estão construindo a sua personalidade, que estão entrando e saindo de grupos, que estão com dificuldades, inclusive biológicas, de entender o que acontece consigo mesmas. Essas pessoas são as pessoas com quem a gente deve trabalhar poema e poesia. Sendo assim, precisamos pensar, entre outras coisas, na relação entre forma e conteúdo. Veja, se o poema ele tem uma determinada forma que transmite um determinado conteúdo e a gente trabalha isso com os nossos alunos, há uma possibilidade talvez maior deles entenderem que também eles têm formas que estão mudando e que transmitem conteúdos distintos. Perceber que quando a gente fala uma determinada coisa, se a gente colocar numa estrutura ou em outra, a pessoa que recebe o que a gente diz, recebe também de forma distinta. Nesse sentido, eu vou dar um exemplo já, que é o de aliteração. E para que a gente perceba como pensar na forma modifica completamente o conteúdo. Outra questão importante que eu acho é essa investigação do canônico e do popular. Isto é, aquilo que vem no livro didático é importante que a gente trabalhe. Mas será que não dá para aproximar o texto poético dos nossos alunos através do que eles entendem, do que eles conhecem? Então, quebrar essa barreira, quebrar essa ideia de que existe só uma alta e uma baixa cultura, só uma cultura erudita e uma cultura popular, quando na verdade a gente pode trabalhar com tudo isso de uma forma muito mais interessante. Para isso, precisamos trabalhar com os procedimentos estéticos, o uso criativo das palavras, essa relação que é tão importante para a idade do eu lírico, aquele que aparece no texto, e o eu empírico, o sujeito mesmo, essas ficções de si que poemas narrativos costumam trazer, que poemas líricos podem trazer. Bom, vamos deixar isso um pouquinho mais claro. A primeira atividade que eu penso que seria interessante trabalhar, eu dei o nome de Olha lá a literação, que tem uma assonância, uma literação interessante aqui. Eu acho que dava para trabalhar da seguinte forma: divida a sala, professor, em grupos de até 5 pessoas. Aí a gente sorteia uma letra do alfabeto e pede para os alunos, para os grupos, escreverem em até 1 minutinho o máximo de palavras iniciadas com essa letra. E aí, conforme os grupos vão escrevendo, a gente vê quem escreveu mais, quem escreveu menos e vai retirando os grupos que escreveram menos da disputa. Até que no final a gente fica com 2 grandes grupos. E aí a gente sorteia uma nova palavra, imaginamos que seja G, e a gente dá uma quantidade de tempo, talvez 2 minutos, para que esses grupos escrevam a quantidade máxima de palavras possíveis com essa letrinha, G. Daí vai lá gato, gordo, grilo e assim sucessivamente. Depois, a parte mais interessante é juntar essas quantidades enormes aí, tomara, de palavras que foram encontradas em frases. Frases, portanto, aliteradas. Uma dica é liberar letrinhas e palavrinhas como o, os, a, as, de, para, isso, com palavrinhas de ligação. Dá uma olhadinha em exemplos possíveis. Então, se a palavra foi de, os alunos podem terminar com Dona Dirce dá duro. Ou se é G, o gato gigante gosta de gelo. A gente poderia até colocar o esta lá no Dona Dirce. Esta Dona Dirce dá duro. E o que a gente tem? A gente tem um trabalho com a forma e esta forma impõe um conteúdo. A forma seria a aliteração. Então, a gente cria, a gente inventa, a gente imagina, a gente faz com que os alunos sejam obrigados, entre aspas, a inventar através de uma estrutura
previamente dada. O trabalho é muito interessante, portanto, e é um trabalho menos passivo e mais ativo. E depois a gente poderia procurar em textos já consagrados coisas parecidas. Em textos já consagrados, aliterações e assonâncias, porque os alunos já teriam internalizado esse olhar para o mundo. Outra possibilidade eu chamo de vem de rima, que daria para trabalhar até com slam poetry, com batalha de poesia, com embolada. Veja, poderíamos dividir a sala em 2 grandes grupos e pedir para cada grupo escolher 20 palavrinhas aleatórias. Aí, os alunos eles definem uma ordem dentro do grupo. O Joãozinho é 1, a Mariazinha é 2, o Carlos é 3 e assim sucessivamente. O professor, então, sorteia uma dessas palavras e pede para que, na ordem definida, os alunos tenham de rimar com a palavra escolhida. Então imaginemos que a palavra escolhida foi garagem. E daí o primeiro aluno tem que dizer viagem. O segundo aluno diz sustagem e assim sucessivamente. Caso alguém hesite, gagueje ou erre, essa pessoa sai do jogo e o professor passa para o próximo grupo. Ganha quem ficar com mais pessoas dentro do grupo ao final da quantidade de palavras. Então é interessante porque a gente trabalha com o pensamento rápido, a gente trabalha também com a invenção, com a imaginação, com a criatividade. Outra ideia, já que estamos falando de invenção, poderia ser o invencionário. Qual seria a questão? Pede-se para um aluno ou para uma aluna inventar uma palavra que não existe, uma palavra inventada ali na hora. Imaginemos que eu fosse a pessoa escolhida e eu escolhi Sbalav. Eu invento essa palavra e peço para um outro sujeito dar a definição, descrever o significado dessa palavra. Imaginemos que a outra pessoa disse, Sbalav. Sbalav é o modo como os humanos olham para um cachorrinho fofinho. Essa pessoa que deu a definição inventa uma nova palavra, escolhe outro alguém para dar uma nova definição e assim sucessivamente. É um jogo aí em que não há alguém que vence. A gente vai criando e inventando. Por isso, invencionário. Se a sala já for mais avançada, dá para a gente escolher as palavras que já existem. Exemplo, adolescência, sapato, mesa, sol, saudade, amor, etc. E ao invés de usar novas palavras, a gente cria novos significados e novas definições para essas palavras. Exemplo que eu trago aqui para vocês. Adolescência, ao invés de ser uma fase da vida, passa a ser quando crescer não tem cabimento. Mesa passa a ser o lugar da saudade das conversas com vovó. Perceba que algumas pessoas podem ser mais poéticas, mais metafóricas, mais metonímicas na criação e outras menos. E não há certo, não há errado. O que a gente precisa, então, o que a gente ganha com um trabalho como este é a movimentação mental, é a plasticidade cerebral, é a possibilidade de inventar, de criar e de recriar. Não existe, portanto, nem certo e nem errado, mas existe uma possibilidade de inventar e reconfigurar o mundo. E isso faz com que a gente se aproxime do texto poético. Alguém pode se perguntar, mas Valmir, será que não tem outras atividades possíveis? Porque eu preciso fazer com que os meus alunos passem no Enem. E como é que eu faço isso? Assim, professor, assim, professora, algumas possibilidades de trabalhar sem deixar o cânone de lado. Uma que eu, inclusive, já usei é essa daqui, ó. O que tem de poético aqui? Então, o que a gente faz? A gente escolhe uma série de textos canônicos e a gente pede para os alunos relacionarem com canções, com músicas nacionais que eles estejam escutando ou que eles gostem. E a relação pode ser dada por aproximação sonora. Por exemplo, esse texto aqui do Casimiro de Abreu, ele lembra muito esta música que eu estou escutando de um rapper, uma música sertaneja, este funk e assim sucessivamente. A aproximação pode ser temática, pode ser imagética. Deixa eu dar 2 exemplos para ficar mais claro. Imaginemos que o professor ou a professora escolheu um trechinho de Camões. Transforma-se o amador na coisa amada, por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Então o professor
dá este texto para que os alunos leiam, para que busquem as ideias e quer trabalhar o neoplatonismo amoroso, tão importante no Camões. Neoplatônico, aquele amor em que vive mais na imaginação do que de fato no corpo. Ele é mais imaginário do que corpóreo. Os alunos, sabendo disso, estudando, descobrindo, podem perceber que o que tem de poético no Camões também tem na Marília Mendonça, numa canção como esta, De Quem é a Culpa. E o trechinho que diz: não finja que eu não tô falando com você. Ninguém entende o que eu tô passando. Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Então, tanto Marília Mendonça quanto Luís de Camões trabalham nestes textos completamente diferentes com uma temática comum, que é essa do neoplatônico. Porque, ao terminar dizendo me apaixonei pelo que eu inventei de você, Marília Mendonça demonstra que a paixão se dá não pelo corpo, não pelo real, mas pelo imaginário, pelo platônico. Perceba? Então, assim, se trabalha com aquilo que os alunos já conhecem, mas também não se esquece do mundo típico do canônico. Outra possibilidade é um texto, um poema narrativo de Drummond, A Morte do Leiteiro, e aí a gente pode trabalhar com uma temática social muito interessante. Esse texto é muito famoso e diz assim, ó: há pouco leite no país, é preciso entregá-lo cedo. Há muita sede no país, é preciso entregá-lo cedo. Há no país uma legenda que ladrão se mata com tiro. Então o moço, que é leiteiro, de madrugada com sua lata sai correndo e distribuindo leite bom para gente ruim. E há sempre um senhor que acorda, resmunga e torna a dormir. Mas este acordou em pânico. Ladrões infestam o bairro. Não quis saber de mais nada. O revólver da gaveta saltou para sua mão. Ladrão se pega com tiro. Os tiros na madrugada liquidaram meu leiteiro. Se era noivo, se era virgem, se era alegre, se era bom, não sei. É tarde para saber. Então este texto de Drummond, cuja questão social é tão forte, que demonstra como no Brasil a gente tem uma ideia de pessoas de bem, uma ideia de quem é ladrão, uma ideia de quem não é, como isso pode se aproximar, por exemplo, da canção Hat Trick do Djonga, um rapper. E o Djonga diz assim: o dedo. Desde pequeno geral te aponta o dedo. No olhar da madame eu consigo sentir o medo. Você cresce achando que você é pior que eles. Irmão, quem te roubou te chama de ladrão desde cedo. Ladrão. Então a gente pode trabalhar com as questões temáticas, sociais de ambos os textos e perceber o que há de poético ali. Essa reinvenção das questões sociais do dia a dia através de uma linguagem poética metafórica. Um mais amplo, outro mais restrito. Um conversando com o leitor, outro fazendo de forma mais ampla. Essa é a ideia, e é assim que a gente pode não criar uma barreira, volto a repetir, mas aproximar os nossos alunos da poesia e do texto poético, fazendo com que eles percebam que aquilo que eles escutam, que aquilo que eles ouvem todo dia, também está cheio de poesia. Ressignificar a pedra como Drummond fez, fazer com que a gente consiga olhar para as coisas de forma diferente. É isso que o Eduardo Galeano disse anteriormente e é essa a nossa função como educadores. Caso, por exemplo, a gente estivesse preocupado com a questão mais gramatical, poderíamos pegar uma canção que fez muito sucesso na voz de Luan Santana, que diz: te dei o sol, te dei o mar para ganhar seu coração. E o professor ou a professora preocupado com a gramática pode falar: olha, em língua portuguesa, normalmente não se inicia a frase com o pronome oblíquo, te dei. Estaria, entre aspas, errado pela gramática. Mas por quê? Qual é a licença poética que é utilizada aqui? Onde é que está o poético? Onde é que está o poemático aqui? E o aluninho, a aluninha, investigando a língua portuguesa, poderia pensar: ora, se invertêssemos, te dei, transformar-se-ia em deite, e a gente teria uma mudança completa na canção. Perceba, assim,
a aproximação, a investigação, tudo aquilo que a gente espera da poesia estaria também na sala de aula. Ora, então é necessário que a gente perceba que há uma necessidade de pensar a poesia como formação para a vida. Não algo morto, preso no papel, naquele texto velho, para gente velha, que a gente não entende nunca. Não, mas não é só o Valmir que diz isso. É fundamental que a gente perceba que, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial, agora em 2020, escreveu e divulgou um estudo que demonstra quais são as 15 habilidades que até 2025 a gente deve ter para estar bem empregado nesse mundo. E dessas habilidades, dê uma olhadinha nas que eu coloco em verde, como pensamento analítico e inovação, pensamento crítico, criatividade, inteligência emocional, persuasão e negociação, etc. Como é possível desenvolver essas ideias em nossos alunos e em nossas alunas? Como fazê-lo? Uma das formas é através da poesia. Perceba cada uma das atividades que eu apontei e me diga se através delas não é possível exercer uma criatividade, uma persuasão, pensar rápido, ter raciocínio lógico, fazer a rima, encontrar a estrutura aliterada. Isso se constrói através da poesia. Por isso que eu disse, poesia não é algo só para a elite. E se deixarmos apenas para elas, para essas pessoas, a gente vai ter uma quantidade de gente deixada de lado. Uma quantidade de gente que não vai poder se encaixar nesse mundo em que a gente vive. É fundamental então, professor, professora, que a gente coloque a poesia como algo para ser guardado. Nesse sentido, gostaria de deixar como última ideia este poema de Antônio Cícero, este poema chamado Guardar. Vamos a ele e até uma próxima. Guardar. Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que um pássaro sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara e declama um poema, para guardá-lo. Para que ele, por sua vez, guarde o que guarda, guarde o que quer que guarde um poema. Por isso, o lance do poema, por guardar-se o que se quer guardar.